A maioria de vocês deve conhecer o Strawberry Elephant. Ultimamente é um dos brainrots mais famosos da internet e já é um meme bem antigo. Porém, vocês provavelmente não conhecem a história triste e real por trás desse brainrot. Então, já fiquem confortáveis, peguem um lanche, porque hoje eu vou contar a triste história por trás do Strawberry Elephant, o brainrot que mais sofreu na história. E rapidamente eu só vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever, porque eu sou o contador de histórias do Roblox. Apesar de ser um meme de hoje em dia, a história do Strawberry Elephant é mais antiga do que parece. Pra gente poder chegar nela, vamos voltar para a década de 70, onde no interior dos Estados Unidos existia uma fazenda que chamava Fazenda das Colheitas Felizes. Você sabe como funcionam fazendas, né? Eles plantam coisas, cuidam de animais, fazem produções para poder vender e tudo mais. E a Fazenda das Colheitas Felizes, obviamente, tinham colheitas felizes. Lá vendia de tudo. Vendia batata, vendia alface, vendia cenoura e também tinha morango. Sim, a terra por lá era muito fértil e muito propícia para o morango. Bom, já lembraram do morango? Bom, guarda ele que obviamente ele vai ser importante. Além do morango, também criavam alguns animais. Animais como porcos, bois e elefantes. Eu sei que não é comum ver elefantes em uma fazenda dos Estados Unidos, porém eles usavam os elefantes para poder levar carga. Então, quando tinha uma colheita muito grande, caixas pesadas, eles botavam em cima de elefantes que eles importaram lá da África. E como eu disse para vocês, a história do Strawberry Elephant é uma história triste. Então vamos explicar o porquê, né? Naquela época, por volta do ano de 1971, a colheita estava a todo vapor pela fazenda. Tinha o fazendeiro, a fazendeira e eles tinham uma filha chamada Alice. A Alice tinha apenas 9 anos de idade e adorava brincar e viver na fazenda. Ela acompanhava seus pais durante a colheita e brincava com os animais em outros momentos. Porém, a Alice tinha muita dó dos elefantes. Querendo ou não, os elefantes daquela fazenda carregavam cargas muito pesadas e era sempre debaixo do sol quente, quase 24 horas por dia. A Alice sempre ficava falando para os seus pais para parar de ficar maltratando os elefantes e levar eles para levar menos carga, sabe? Porém, os pais nunca deram bola pra Alice, até porque ela era só uma criança. Então, eles não levavam ela a sério, né? Mas até aí a gente tá falando de elefantes comuns, elefantes que você pode ver na internet. O Strawberry Elephant àquela altura ainda não existia. Porém, infelizmente, uma tragédia aconteceu numa quarta-feira. Durante uma colheita, um elefante estava levando carga como é comum todos os dias. E de repente, este elefante acabou não aguentando. Ele acabou desmaiando e morrendo por conta do peso. Pois é, imagina para uma criança de 9 anos como a Alice ver um dos elefantes que ela tanto gostava morrendo na frente dela. E por conta do peso que ela tanto avisou os pais. A Alice começou a chorar muito e ficou muito triste durante dias. E os pais fazendeiros começaram a se sentir culpados por não ter escutado a filha. Como maneira de homenagem, eles decidiram pegar o corpo do elefante e enterrar nas plantações de morango, já que aquele era o elefante favorito da Alice e a Alice também adorava as plantações de morango. Então eles juntaram os dois e fizeram uma homenagem para o bichinho e para ela. Foram se passando os dias e a Alice foi começando a se recuperar daquela tragédia, até que inesperadamente eles escutaram a voz de um bebê elefante. Sim, um bebê elefante gritando de madrugada. Eles saíram então desesperados para ver, achando que o elefante tinha tido algum filhote novo, só que ela não estava grávida. Por que o elefante teria um filhote agora? Então eles encontraram o que vocês imaginam. No meio das plantações de morango, um bebê Strawberry Elephant. Sim, o Strawberry Elephant que você conhece, ainda bebê. Ele tinha acabado de nascer. O nascimento do Strawberry Elephant até hoje é inexplicável. Não se sabe se foi o espírito do elefante ou o amor da Alice pelo animalzinho que criou isso. A questão é que eles tinham um elefante agora feito de morango. E aquele elefante se tornou o melhor amigo da Alice. Foram se passando alguns meses, anos, e o Strawberry Elephant já era grande, adulto, forte, assim como você conhece nas fotos. E ele era o melhor amigo de Alice. Todos os dias a Alice saía para poder brincar com ele, montar nele e tudo mais. Porém, tinha um problema: os fazendeiros. A fazendeira mãe gostava do Strawberry Elephant, gostava que a Alice brincasse com ele e tudo mais. Já o pai fazendeiro estava pensando mais na parte do dinheiro. Obviamente ele tinha uma joia nas mãos dele, um elefante feito de morango. Isso poderia valer milhões
milhões, e ele sempre brigava com sua esposa por conta disso. A esposa queria preservar o elefante por conta da filha, já o fazendeiro queria vender ele para poder ganhar mais dinheiro. E essa briga se estendeu durante semanas e mais semanas. Em uma dessas brigas, a Alice infelizmente escutou brigando e apareceu chorando, falando que não ia deixar ninguém vender o elefante dela. Só que o pai fazendeiro não desistiu da ideia. De maneira escondida, ele começou a procurar algum comprador para o elefante. E obviamente vocês devem imaginar que não demorou para começar a surgir os boatos, né? Aquele boato de, tem um elefante feito de morango, eu vi alguma coisa bizarra naquela fazenda. Todo mundo começou a descobrir. Antes de eu continuar, eu quero perguntar rapidamente, eu quero que você comenta aqui agora o que você faria no lugar do fazendeiro. Você iria realmente vender para poder ganhar mais dinheiro ou iria deixar o bichinho na sua fazenda são e salvo? Bota aqui nos comentários que eu vou dar coração para quem opinar. Bom, eu não sei o que você tá comentando aí agora, mas eu sei a decisão que o fazendeiro tomou. Uma outra pessoa anônima apareceu oferecendo milhões pelo elefante, e o fazendeiro não aguentou a pressão de tanto dinheiro e acabou aceitando. Ele tinha acabado de vender o elefante, então ele tinha que dar a notícia para a filha, e quando ele finalmente foi fazer isso, ela não gostou nem um pouco da notícia, começou a gritar, falar que ele era um monstro e que ele era um vilão, tudo porque ia vender o elefante favorito dela. Bom, foi muitas e muitas brigas durante esse tempo, só que infelizmente ele avisou que os compradores iriam chegar no dia seguinte para poder levar o elefante. Não havia mais o que fazer, então durante a madrugada a Alice simplesmente surtou. Fugiu de casa na madrugada, pegou o elefante e correram para o meio da mata. Exatamente isso que você tá imaginando, correram para o meio da mata e se esconderam. Ela estava fazendo isso para poder proteger o seu melhor amigo, o Strawberry Elefante. Quando chegou o dia e o dia amanheceu, obviamente, eles notaram o sumiço do Strawberry Elefante e da garotinha Alice, e começaram a procurar por tudo que é lugar. A polícia foi acionada, mas eles não estavam encontrando. Até que na noite seguinte, uma tragédia aconteceu. Alice e o Strawberry Elefante ainda estavam escondidos na floresta. Ela não queria de jeito nenhum que ele fosse vendido. Porém, naquela floresta haviam onças e principalmente lobos, caçadores de animais. Os lobos então apareceram e encurralaram a Alice e o Strawberry Elefante. Eles eram muitos, atacaram em matilha. Eles então tentaram atacar a Alice, mas quando foram pra cima dela, o Strawberry defendeu e se sacrificou e acabou sendo morto pelos lobos. Como ele era feito de morango, ele não era muito resistente, e os lobos com extrema facilidade devoraram o Strawberry Elefante inteiro. A Alice então ficou super machucada e finalmente foi encontrada pelos policiais. Eles levaram ela às pressas pro hospital e ela começou a se recuperar bem aos poucos. Quando ela finalmente acordou do coma, ela soube que seu amiguinho já não estava mais vivo. Começou a chorar muito e fez um último pedido. Ela então anotou no seu diário tudo sobre o Strawberry Elefante, tudo que eles passaram juntos, tudo que eles fizeram juntos e o final trágico dele. Toda a história foi contada num diário. Depois que ela terminou de escrever o diário, ela disse que o dever dela já estava feito, que ela finalmente poderia descansar e encontrar o seu amigo. Minutos depois disso, Alice acabou morrendo, deixando o pai e a mãe fazendeiros muito tristes e desolados. Foram dias e dias e semanas de luto perto da fazenda. A mãe e o pai fazendeiros pegaram essa anotação de Alice e guardaram em um lugar bem carinhoso, para nunca esquecerem dela. Isso foi na década de 70. Foram se passando então anos e anos e anos e anos até chegar no ano de 2010. Os pais de Alice também já haviam falecido e o comprador da fazenda encontrou a carta de Alice falando sobre o Strawberry Elefante e descrevendo como ele é. Em homenagem a Alice, ele criou uma imagem de como seria o Strawberry Elefante e postou na internet. E essa imagem acabou virando um grande meme e viralizando. Passou mais um tempo, ela se tornou um brainrot e hoje está no Roube um Brainrot. Então saiba, quando você tiver com seu Strawberry Elefante pegando muito dinheiro no Roube um Brainrot, lembre-se que ele começou lá atrás, sendo o melhor amigo da pequena Alice. E hoje eles estão juntos, vendo tudo isso sorrindo lá do céu.